Bom, as pessoas que assistem às aulas podem achar, não, esse cara está falando de coisa e não está mostrando a realidade. Eu gostaria de trazer aqui o que diz Damásio. Damásio, mas esse cara é jurista? Não, ele não é jurista. Ele é neurologista. Um dos grandes mestres nessa área que atualmente está atuando nas grandes universidades e nos grandes laboratórios. Ele nos diz o seguinte: seja como for, um dos sinais de nossa chegada à idade adulta é o de que poucos objetos nesse mundo, ou mesmo nenhum, mantém qualquer inocência emocional. Então os objetos eles são adquiridos e armazenados a partir de um efeito emocional. É isso que ele nos quer dizer. Continua, é muito difícil imaginar objetos emocionalmente neutros. Alguns objetos evocam reações emocionais fracas, quase imperceptíveis, enquanto que outros evocam reações emocionais fortes. Mas a emoção é a regra. Começamos apenas agora a compreender os mecanismos moleculares e celulares necessários para a ocorrência de uma aprendizagem emocional. A minha pergunta é o seguinte: será que aqueles que aplicam a lei ou interpretam a lei não estão emocionalmente envolvidos nessa atividade? Será que não existe assim uma matriz de racionalidade que está influindo de uma forma ou de outra na ocorrência de uma percepção? Será que não existem marcadores somáticos que atuam como filtro e que não permitem a consideração de determinados elementos que estão dentro da realidade e são efetivamente necessários para que se verifique o que é real? É isso que Damásio está começando a nos dizer. Não, mas Kelsen disse que a aplicação da lei é neutra. Até que ponto? No momento em que eu digo que a função social do direito não existe, porque eu não quero misturar essa questão da aplicação do direito em diversos contextos e quero o direito puro, eu estou envolvido emocionalmente. Então, vamos ver o que ele diz um pouco adiante. Mas a memória pode também provocar emoções à luz da consciência. Por exemplo, o acidente que nos causou medo muitos anos atrás pode ser recordado agora e causar uma nova experiência de medo. O efeito é o mesmo, quer o objeto esteja no fato presente como imagem perceptível acabada de construir, ou como imagem reconstruída a partir da memória. Se o estímulo tem competência emocional, segue-se uma emoção. Vamos verificar isso dentro de um contexto de aplicação da legislação, tanto das autoridades fiscais e dos magistrados, no momento que examinam o processo. Essa emocionalidade que foi captada nos bancos universitários por noções que decorreram da oitiva de professores, emocionalmente armazenada, porque nós tínhamos que aprender aquelas lições para referi-las no momento dos exames para efeito de ter progressão no curso. Então, quando eu estou diante de uma ideia que eu tenho que aprender, porque eu tenho que devolver para alguém que me pergunta, emocionalmente eu estou envolvido. E eu gravo a ideia que me foi posta. Então, o que nós precisamos, na realidade, estabelecer uma forma de reanalisar isso. A imagem se reforma com a rememoração onde o conjunto psicocerebral se lembra, graças ao traço engramado. Quer dizer, para eu alterar uma imagem no cérebro, eu tenho um trabalho efetivamente forte, em que implica em que se penetre no âmbito do conceito, no âmbito da formação do conceito, que está lá armazenado no consciente ou no inconsciente, e o reforme, para que na próxima vez ele venha de uma outra forma.
Senão ele vai voltar como sempre vem. Esta lembrança é uma ressurreição, uma reprodução imaginária do fato lembrado, segundo processos ainda desconhecidos. Mas, então, trata-se da ressuscitação presente do fato em cópia não real, mas imaginária. Então, essa situação emocional de uma lógica perfeita, de uma definição concreta, mesmo que imaginária, ela está armazenada nos nossos inconscientes, que trabalhamos com essa questão jurídica. Então, os objetos dão lugar a sistemas. Então, cada objeto se integra num sistema. Em vez de essências, de substâncias, a organização. Em vez das unidades simples elementares, as unidades complexas. Em vez de agregados formando corpos ou sistemas e de sistemas. O objeto não é mais uma forma essência, é uma matéria, substância. Não há mais forma molde que esculpa a identidade do objeto, do exterior. A ideia de forma é conservada, mas transformada. A forma é a totalidade da unidade complexa organizada que se manifesta fenomenologicamente enquanto todo no tempo e espaço. A forma, Gestalt, é o produto das relações, interações de elementos da organização interna, das condições, pressões, imposições do meio ambiente. Então, aqui está se examinando todo um processo de percepção, em que diz aqui nós estamos sujeitos quando pensamos. Quais as pressões que estão sobre nós no momento que nós manifestamos uma determinada posição, uma determinada percepção. E aí a gente percebe o objeto a partir do quê? Desses contornos, dessas pressões, desse ambiente, desse contexto, desse ecotexto cultural, que nos limita, que nos transforma em tropa. É isso que a gente quer dizer. Assim, na rememoração psíquica há uma duplicação, mas enquanto na pré-reprodução biológica o duplo é físico e ganha vida autônoma fora do seu genitor, a cópia da lembrança mental não pode sobreviver fora do que lembra. A rememoração cerebral pode então ser considerada como uma forma degenerada de reprodução ou como uma forma degradada de regeneração. Então, quando a gente pensa a partir de uma situação a priorística e forma os nossos conceitos sem ancoragem na realidade a gente está reproduzindo uma realidade degenerada. E esta realidade degenerada penetra no nosso direito como verdade, como pressuposto, que implica pagamento de tributo, que implica obrigações, que implica a sujeição do cidadão a um império de quem pensa como quer. Porque se nós não tivermos uma metodologia científica, estamos pensando como queremos. Mesmo que a gente pense como os outros, nós tivemos a oportunidade de pensar diferentemente. Então, quando eu opto de seguir a tropa, eu estou efetivamente buscando, me adaptando àquilo que a pressão externa está me falando. E aí a pergunta a partir desse texto: será que os pressupostos de incidências constitucionais são aqueles que a gente falou na hipótese de Jericó, em que houve uma realidade, ou são aqueles pensados subjetivamente que se integram nos nossos processos administrativos e que são submetidos à justiça e à jurisdição, à jurisdicionalização? Então, essa é a matéria que nós temos que repensar. Mas não só os advogados, os professores, os diretores da faculdade, os institutos jurídicos que estão ali dando os congressos, e muitas vezes repetindo matéria que está superada há 200 anos, e ainda a gente se levanta e aplaude. Isso são afirmações fortes. Nós voltamos a Nietzsche. A gente não altera uma forma de pensar científica
sem que se tenha um martelo pesado para derrubar paredes, que muitas vezes não se vê, mas elas existem. Estão lá nos nossos filtros mentais e que não nos permitem pensar de uma forma diferente. Voltamos aqui, então, ao que nos fala Giovanni Helder. O pensamento racional tomará a imagem da realidade para captar a realidade da imagem. O pensamento mitológico pega a realidade da imagem para alimentar o mundo imaginário. Então, uma coisa, eu pego simplesmente a realidade para captar a imagem dessa realidade. Enquanto que o pensamento mitológico pega a realidade para alimentar um mundo imaginário. Seja nesse sentido que Wittgenstein evoca a mitologia dos processos mentais. Assim, os princípios primeiros que governam as operações mentais são a fonte comum dos dois pensamentos. A partir desta fonte, separam-se e opõem-se. A maior pobreza não é somente a de um discurso analógico, privado de lógica, mas de um discurso puramente lógico que unicamente formal está privado do concreto e da complexidade. Isso aqui está se referindo à questão kelsiana. É um discurso puramente lógico, lógico formal. O silogismo é propriamente um discurso em que formulamos alguns elementos algo diferentes, deriva necessariamente deles. Assim, temos de um lado a demonstração, quando o silogismo é constituído e deriva de elementos verdadeiros e primeiros, ou de elementos tais que o princípio de seu conhecimento provenha de elementos verdadeiros primeiros. Por outro lado, o dialético, o silogismo dialético, que chega à conclusão a partir de elementos baseados na opinião. Na minha opinião é essa. Demonstro? Não. Elementos verdadeiros e primeiros são, ademais, aqueles que extraem sua credibilidade de si mesmos, e não de outros elementos, diante de princípios da ciência. Não se deve buscar o porquê em outra parte. É preciso, ao contrário, que cada um dos princípios imponha a sua verdade por si mesmo. São baseados na opinião os elementos que, por sua vez, parecem aceitáveis para todos, para a grande maioria ou para o sábio. E entre eles, ou seja, para todos, para a grande maioria ou para aqueles especialmente eminentes ou ilustres. O que está se opondo aqui? O conhecimento verdadeiro, baseado em premissas da realidade, extraídas da realidade. Ou estamos aprendendo a realidade a partir do que os mestres eminentes estão nos falando. Mas aí a indagação é dura. Os mestres eminentes que hoje estão nos analisando partem de que fundamentação? Qual é a metodologia que eles adotam na última instância, como núcleo primário de suas afirmações? É a realidade ou a subjetividade? Essa é a pergunta que vai responder a todas as nossas indagações. Ah não, mas Kant dizia, não, mas o Kant está superado. Kelsen afirmavam porque a linguagem... Kelsen também está superado. E não é eu que estou dizendo. Cansativamente apresentei todos os elementos dos melhores autores que estão lecionando nas universidades atuais e que dizem que esta é a realidade que está sendo afirmada. Será que vamos continuando nessa trilha metodológica que bem informava tudo aquilo que se concebia na Idade Média ou antes? Ou vamos aderir a um processo científico, demonstrativo da realidade? Eu vou dizer, mas nós estamos na área do direito, que é uma questão subjetiva. No direito tributário, não. O direito tributário parte de pressupostos reais, que são aqueles enumerados na Constituição e que limitam verdadeiramente o processo, o poder de tributar. Só que a gente afrouxou, a gente elasticizou,
a gente relativizou esses processos, essas significações, para que o Estado pudesse ter espaço para operar num plano absolutamente ilegal, confiscatório, em que se impõem ideias concebidas a prioristicamente, sem qualquer fundamentação. Eu acho que essa é a base e a fundamentação da nossa situação atual e que implicou em milhares de processos que estão por si só demonstrando a insegurança jurídica que está instalada no âmbito da tributação nacional. A incerteza, a impossibilidade de previsão, a impossibilidade de saber o que vai ser decidido amanhã é, sem dúvida nenhuma, toda a causa da insegurança e da impossibilidade de se obter uma previsão prévia daquilo que vão nos cobrar daqui a 4 ou 5 anos de tributos.